comportamento dos melancólicos se recolherem, deles se retraírem. E é uma retração, é uma contração profunda. Muitos melancólicos, entendendo aqui, né, para quem não sabe muito bem, o temperamento melancólico, ele tem a característica fria, né? O que é a característica fria? A característica da contração. Alguma coisa acontece, ele contrai, ele repousa e ele é seco. Então, ele é uma coisa mais dura, mais resistente. Então, essas são as duas características que marcam o temperamento melancólico. Então, alguma coisa acontece com o melancólico, ele contrai. Ele não vai reagir não vai reagir externamente como um colérico, como um sanguíneo. Por quê? Porque ele tem a frieza, então ele vai contrair. Então, quando algo acontece na vida do melancólico, ele contrai. Ele tem, e é uma contração profunda, da mesma forma como um sanguíneo e um colérico explodem, né? Eles saem na mesma intensidade, o melancólico entra. Oi, Fran, saudade de você também. Quem tá chegando agora, gente, vai curtindo a live, vai enviando pros seus conhecidos, que eu quero que todos escutem essa mensagem, esse alerta que eu tenho aqui para dar para os melancólicos, tá bom? Então, da mesma forma que o sanguíneo e o colérico a reação vai ser externa, a reação do melancólico vai acontecer, mas ela acontece e impacta dentro. É algo muito profundo. Quem aqui for melancólico pode confirmar, Samila, é verdade, é assim que eu me sinto. Só que, aparentemente, nada aconteceu. Ele não vai falar. Ele não vai dizer. Ele não vai dizer pro outro que ele ficou chateado. Ele não vai dizer que ele ficou triste. Ele não vai demonstrar externamente o que aconteceu dentro. Mas a característica principal do melancólico é ser marcado com intensidade. Se você pega uma terra e você tem uma estaca, né? E você bate com um martelo, aquela estaca na terra, ela vai fazer um buraco. Ela vai fazer um furo e vai ficar marcado. É diferente da água. Se você pega uma pedra e joga na água, né? Joga no mar, joga no rio, você jogou, pluf, a água vai dar aquela ondinha, acabou, nada aconteceu. Assim seria o fleumático, né? Que seria a água. Mas o melancólico não. Você joga uma pedra, puf, marcou. Tá marcado, ele sentiu. Então, assim é a percepção do melancólico na vida. Então, ele é marcado. E quando ele é marcado, ele se contrai. E essa contração que é perigosa. Porque o melancólico, ele cria um mundo próprio dentro da mente dele. É um universo, eu brinco que é um universo paralelo, né? E eu falo assim dos melancólicos com muita propriedade, apesar de eu ser colérica, é porque eu sou rodeada de melancólicos, né? A minha mãe é melancólica, meu irmão é melancólico, meu pai é melancólico, meu esposo é melancólico, tenho várias amigas melancólicas e é um padrão de comportamento, né? E às vezes você olha o comportamento da outra pessoa, você acha até que você tem algum problema, por exemplo, em amizades. Muito tempo eu achava que eu tinha algum problema. Eu falei assim, meu Deus, mas por que essa pessoa tá agindo assim? Mas por que essa pessoa se afastou? Por que essa pessoa se calou? Eu tava aqui prestes a ajudá-la, pronta, né, a ajudar de alguma maneira, e essa pessoa simplesmente não quis. Mas eu entendi que o problema não sou eu, né? Com o passar do tempo, e ainda mais aprendendo mais sobre os temperamentos, eu vi e eu percebi e ficou claro que o problema não sou eu, são eles. E aí o meu esposo, ele falou assim, Samila, eu acredito, ele como melancólico, ele falou que por 2 motivos a gente se afasta quando tá passando por algum problema. O primeiro é que a gente... Oséias, eu acredito que você seja melancólico. Eu acredito sim. Então, quando alguma coisa acontece com o melancólico, ele tá triste, ele tá passando por algum problema, ele tá passando por alguma adversidade na vida dele, ele se isola.
Ele não é um tipo de pessoa que vai buscar amigos. Ele não é um tipo de pessoa que vai buscar compartilhar. Ele vai ficar sofrendo, amuado no canto dele e criando, conjecturando coisas na mente dele. Então, aí meu esposo falou, o primeiro é um cansaço social, né? É como se o melancólico, ele tivesse um certo cansaço. Às vezes ele se cansa de estar com outras pessoas, porque o melancólico, ele tem um certo amor à solidão. Mas, na verdade, é uma certa preguiça a estar em meios sociais, né? Por quê? Porque ele sente muito. Tudo é muito cansativo para ele. O mundo é muito pesado, o mundo é muito tenso, o mundo é muito sofrido. Então, às vezes, ele prefere para. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Então, às vezes, o melancólico se afasta exatamente por causa disso. E outras vezes, né, um outro motivo que o melancólico pode se contrair, se fechar, se afastar das amizades, se afastar de pessoas que ele ama, é o medo de fazer a outra pessoa sofrer, ou, eu não quero incomodar. É um pensamento da tendência, né, do temperamento melancólico. Ele acha que como ele tá sofrendo demais, a vida dele é muito triste, é tudo muito, muito, muito... Ele procura se afastar. Não, eu não quero ocupar a mente dessa pessoa, eu não quero perturbar, deixa eu ficar aqui no meu cantinho resolvendo os meus problemas, entendeu? Só que tudo isso é ilusão. Todo esse comportamento do melancólico é ilusão. Você fala assim, ai, Samila, você fez essa live pra, pisar nos melancólicos, a gente já é tão assim... Não, eu tô aqui para falar a realidade. Da mesma forma que um colérico tem que lutar veementemente, da mesma forma que um colérico tem que lutar contra a ira, contra a soberba, contra esse ímpeto dele, o melancólico precisa lutar contra essa contração excessiva. Ai, Samela, então tem algum problema em eu querer ficar no meu canto, sozinha? Não tô falando isso. Tá? O que eu estou querendo trazer é um alerta. Será que você não está em excesso? Porque o natural do temperamento melancólico é o excesso, né? É o excesso de prudência, é o excesso de análise, é o excesso de pensamento, é o excesso de contração, é o excesso de tudo nesse sentido. Então, é um equilíbrio. Quando a gente entende que a vida, isso é a vida, né? A vida tem riscos, a vida é sofrimento, mas a vida não é só sofrimento. Então a gente precisa amadurecer a nossa personalidade. Conforme... Olá, Clara Maria, que bom que você está aqui. A Daiane botou, quero evoluir. Eu também queremos todos, estamos todos juntos aqui para encontrarmos maneiras de cada um dentro da sua dificuldade encontrar uma forma de amadurecer e de evoluir. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, é necessário que todos nós, né, busquemos o amadurecimento da nossa personalidade. Mas, em especial, eu estou falando para os melancólicos e essa questão da contração extrema, do calar extremo, da introspecção, do repouso interno, tá certo? Por quê? Porque eu fico brincando na minha casa, né? Falava muito com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu tenho uma sina com amigos melancólicos e que se afastam, né? Chega um certo momento, eles... Samela, eu te amo, você é uma amiga maravilhosa, mas eu quero ficar sozinha, né? E eles se isolam porque eles estão passando por grandes dificuldades. E aí eles acham que sozinhos eles vão resolver. Eles acham que se isolando as coisas vão melhorar, eles não querem perturbar, eles não querem incomodar. E aí eu comecei a ver como esse comportamento só prejudica. Nenhuma dessas pessoas que eu conheço que falaram assim, eu preciso me isolar e se isolaram, elas não melhoraram. Tem 3, 4, 5 anos que essas pessoas estão isoladas, né, de uma certa forma, contraídas, e eu não consegui ver avanço, não consegui ver melhora. São pessoas que estão caminhando para quadros de depressão, pessoas que estão vivendo aquela vida que, assim, a pessoa preferia nem estar mais viva.
tá certo? Então, o meu alerta aqui é que se você é um melancólico, se você conhece algum melancólico, analise, né? Se você conhece algum melancólico, envie essa live para essa pessoa se analisar, para essa pessoa poder entender. É uma tendência do temperamento, essa contração mas é necessário a gente lutar, né? A luta do melancólico é essa, sair do seu mundo interior. Samela, tá bom, eu já entendi, eu não posso contrair, eu não posso ficar assim, me fechar no meu mundo. Não pode. Então, Samela, o que eu faço? Saia do seu mundo interior. Saia, não fica olhando para o seu umbigo, não fica olhando para os seus problemas, não fica ali olhando e analisando e reanalisando e pensando de novo. Não! Vai servir as outras pessoas, vai ajudar outras pessoas, vai olhar para o mundo. O mundo tá aqui, as pessoas precisam de você, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus pais, a sociedade, né? A comunidade onde você vive, as pessoas precisam. E aí o melancólico só olha pra dentro de si, ele fica naquela autoanálise. Eu fico brincando, né? Quem participou do mini curso sabe que eu falo que os melancólicos, eles ficam cavando, né? Eles parecem um tatuzinho, eles ficam cavando. E se deixar, aí eu falo, né? É bom você cavar para poder fazer as estruturas de um grande prédio, mas às vezes dá pra eles fazer um prédio de 30 andares e eles estão cavando, esquece de fazer o restante, esquece de subir, né? Então, o melancólico, ele fica ali, remoendo as coisas. Então, é muito importante que o melancólico saia de si. É muito importante que o melancólico olhe ao redor para as outras pessoas, mas não também com uma análise. Não é para analisar, não é para ser crítico, não é para ter um olhar crítico sobre as coisas. O melancólico, ele tem um olhar muito crítico. O que acontece? Vou explicar aqui para vocês. O melancólico, ele é terra, né? A gente pode imaginar a terra. Se você joga uma água na terra, a terra vai absorver toda aquela água quando você vai molhar a sua plantinha, né? Se você joga óleo, ela vai absorver todo aquele óleo. Seja o que for bom, seja o que for ruim, a terra vai absorver integralmente, né? A terra absorve o quê? Nossos corpos, né? A gente morre, ou ela absorve lixo podre, ela absorve plantas, né, que morreram, ela absorve. Então a terra, ela absorve tudo. Já o temperamento colérico, por exemplo, ele não absorve as coisas assim com tanta intensidade. Se as coisas, por exemplo, um pão chega dentro do forno, o que acontece? Acontece uma separação, né? Essa quentura faz essa separação. Você botou um bolo, ele vai tirar aquela umidade, ele vai cozinhar aquele bolo, ele vai assar aquele bolo, ele vai fazer uma purificação. Se você bota o ouro no fogo, né, que seria o símbolo do colérico, o que vai acontecer? A impureza vai separar do ouro. Então existe essa separação, existe o colérico, ele consegue separar, dividir mais o que ele vai absorver ou não. O sanguíneo, ele não é nem que ele analisa, é que ele nem absorve mesmo, assim, para ele poder absorver, ele tem que fazer muito esforço. O ar, né, para absorver alguma coisa, né, o sanguíneo é ar, então você imagina, o ar absorver alguma coisa muito esforço. Para um sanguíneo, no dia a dia, absorver qualquer coisa, ele precisa se empenhar. E a água, ela evapora, né? Ela decanta, ela separa, o óleo fica separado da água. Então, mas não. O temperamento que absorve o mundo todo, tudo com muita intensidade, são os nossos melancólicos. São esse temperamento, são as pessoas desse temperamento que não conseguem, o melancólico, ele não consegue separar,
ele não consegue dividir o que é essencial, o que é imutável, do que é passageiro. Para ele é um bolo doido, é uma confusão na mente do melancólico, né? Se eu tô falando alguma besteira, se tem algum melancólico aqui, pode falar para mim. Se eu tô falando alguma besteira ou se é verdade. Quando acontece alguma coisa no dia a dia do melancólico, ele não consegue, por exemplo, né? Tem até um exemplo no livro do Ítalo Marcilli, que é esse livro aqui, Os 4 Temperamentos. E eu tô até pensando, gente, em fazer um sorteio pra vocês de um livro desse aqui. E aí ele fala assim, a pessoa vai dar um tiro, né? Pra dar um tiro, pra aquele tiro sair, é necessário passos, né? Padrões. É necessário alguém apertar o gatilho, é necessário ter um impulso naquela munição, é uma combustão e uma coisa, e para que aquela arma seja disparada, serão necessários algumas coisas, e se tudo que for necessário acontecer, a arma será disparada. Aí, a pessoa disparou pro alto. Um cidadão, alguém passou e aquela bala perdida atingiu aquela pessoa. É necessário que alguém esteja passando ali para que aquela arma seja disparada e aquela munição saia da bala? Não. Não. São coisas diferentes. É o necessário e o ocasional, o que acontece. Só que o melancólico, ele não consegue entender essa diferença. Ele vai achar que toda vez que uma bala, né, uma munição, uma arma for disparada, vai atingir alguém, né? Aí ele cria aquele medo aquele medo extremo de sair de casa, aquela situação. Então, não sei se eu consegui explicar aqui muito bem, mas o que eu tô querendo dizer tem coisas na vida que elas são fixas, necessárias e imutáveis. Isso o melancólico e todo mundo tem que aceitar, né? O que é necessário, o que é imutável, o que é fixo. Todo mundo, isso é aceitar a realidade, é o que eu falo, é a gente se instalar na realidade, né? Nas circunstâncias circunstâncias concretas da nossa vida. O que não dá pra mudar, não dá pra mudar, o que é. Mas existem coisas que são passageiras. Existem coisas que podem acontecer ou não, mas o melancólico não consegue fazer essa diferença. Dentro da mente, lembra que eu falei? Ele não consegue separar a absorção dele. Ele não consegue, não, isso é real, isso não é real. Porque para o melancólico, tudo é muito concreto, tudo é muito estruturado, tudo tem muita estabilidade. Tudo, ele busca a verdade sobre todas as coisas, ele é intenso naquilo ali. Então a vida dele ele acaba ficando perdido do real e do irreal. O que é verdade mesmo, o que é real ou o que não é, o que é irreal, o que a mente dele está criando, o que a mente dele está imaginando, tá? E a minha dica, né, o meu conselho aqui para vocês é que façam um esforço, né? Eu falo sempre para os melancólicos, principalmente da minha família, eu falo, você já sabe que a tendência do seu temperamento é aumentar as coisas, aumentar. Se a dor é de 0 a 10, 7, você vai sentir 1 milhão. Se for 10 mesmo, você vai sentir 300 milhões. Então, o melancólico, ele tem que olhar para a situação e aprender a diminuir as intensidades. Vocês sentem, eu não tô dizendo que vocês não sentem com toda essa intensidade, tá? Eu não tô dizendo que vocês inventam essa dor que vocês sentem, não tô dizendo nada disso. Mas não dá pra viver assim, da mesma forma que um colérico não pode
se deixar levar pela ira dele, brigar com todo mundo, gritar com todo mundo, achar que só ele é certo, ou o sanguíneo, né, ser inconveniente pra caramba, falar com todo mundo, brincar, rir toda hora, não ter noção do tempo, espaço, até no velório às vezes quer fazer uma piada, momentos inoportunos, ou muito, que se entrega muito aos desejos da carne, né, porque o sanguíneo, ele é muito levado pelo que ele sente, porque ele tá sentindo naquele momento. Então, cada temperamento tem as suas lutas. Cada temperamento tem os seus pontos a serem trabalhados. Aqui, eu estou falando do ponto do melancólico, porque eu acho muito importante vocês trabalharem para poderem viver uma vida leve, para poder viver uma vida real. Porque às vezes vocês inventam na mente de vocês criam no próprio mundo de vocês as situações, e aí vocês se calam, vocês não conversam, vocês ficam achando que a outra pessoa tá achando e ficam conjecturando, ficam imaginando coisas, criando coisas na cabeça de vocês que não são, tá certo? Então, é muito importante vocês verem a realidade real. Real, não a realidade que vocês imaginam. A realidade real e concreta, aquela que é. E um alerta aos pais, né? Aos pais das crianças melancólicas. As crianças melancólicas, elas são tranquilas. Elas são maravilhosas. Porque você vai repreender elas, ela vai ficar caladinha, porque ela não é expansiva, ela se contrai. Então, você vai brigar com ela, ela vai ficar triste, magoada, sentida, achando até que você não a ama, mas ela não vai falar. Porque ela se contrai. Ela vai se fechar nesse mundinho dela, tá? Então, o pai precisa estar muito atento, o pai e a mãe, precisa estar muito atento a essa contração da criança melancólica. É importante não deixar que eles se percam nos seus pensamentos. Você precisa sempre estar reforçando. Papai te ama, mamãe te ama, independente de qualquer coisa. É importante porque dificilmente eles vão falar o que eles estão pensando. Então você tem que se adiantar. Você tem que deixar fixo para quando as caraminholinhas da cabeça deles começarem, eles não, minha mãe me ama, o meu pai me entende. Não, isso aqui não tem nada a ver com amor, isso aqui não tem nada a ver com isso, eu não tô sendo rejeitada, eles não falaram isso porque eles estão chateados comigo, entendeu? A criança, ela vai poder se armar mentalmente contra essas aflições da alma e do coração delas, tá bom? E é muito importante, eu tava pensando, eu falei, esse versículo é o versículo dos melancólicos. Trazer à mente tudo que nos dá esperança. O melancólico precisa diariamente e constantemente trazer à memória tudo o que dê esperança. O melancólico por si só já é desesperançado, né? O melancólico por si só já vê o mundo como outono. Meu Deus, as folhas estão caindo, o calor do verão está indo embora, o frio se aproxima. Então a vida do melancólico vê a vida com esse olhar de outono, esse olhar de tristeza, esse olhar mais caído, mais pesado sobre a vida. Então, se deixar, a vida do melancólico vira uma desgraça. Através dos olhos dele, tá certo? Então, se você é melancólico, traga esperança a você. Se algum pensamento é luta diária. Se algum pensamento vem na sua mente sobre tristeza, sobre angústia, sobre alguma coisa, lute. Busque, por que eu tô me sentindo angustiada? De onde tá vindo esse pensamento? E busque soluções, busque atitudes, sempre traga esperança. Leia livros que te tragam esperança. Leia a Bíblia. Leia livros que vão trazer um olhar mais positivo sobre a beleza da vida. E uma coisa muito importante para as crianças, né? Se você tem criança melancólica, eu falo muito sobre a criança melancólica,
na série Os Pais e os Temperamentos, né? E que eu falo o temperamento de cada pai, com cada filho e a combinação. Mas para vocês já poderem seguir aqui de alerta nesse contexto da criança melancólica, você precisa ter cuidado triplicado com o que a criança melancólica vai ler, com o que ela vai ver. O filme, ela já sente o mundo demais. Ela não pode ver todos os tipos de filme. Você vai achar um filme comum, é um filme normal, é um filme de criança. Aquela criança, ela pode ver uma coisa naquele filme que vai massacrar a emoção dela naquele dia, porque eles sentem muito. Até um filme de um cachorro abandonado. Eles vão ficar tristes, eles podem entrar em depressão, né? Se deixar uma cadeia suscetível se você gosta de filme de terror e você deixa os seus filhos assistirem, se você gosta de filme de suspense, e se você vê o ambiente que você fala, é tudo muito pesado para a criança, e às vezes é tudo muito colorido para você, mas a criança não tem maturidade. Aquela criança não tem maturidade para absorver aquilo. Às vezes ela vai ver um filme que é até comédia, mas ela vai pegar uma coisa e vai levar aquilo ali para a vida dela e vai doer, e vai marcar, e vai ficar intenso. E ela não vai falar para você, porque ela tem a frieza, que leva à contração. Então, Samela, mas se for assim, eu não posso deixar meu filho não ver nada. Você tem que estar atento. Na verdade, criança mesmo, nem é pra estar assistindo televisão, nem é pra assistir um filme, né? Isso já é um assunto para uma outra live. Mas tem que estar atento, tem que ver. Acabou de ver o filme? Pergunta. Oi, meu filho, e aí, você gostou do filme? O que você acha desse filme? Você acha que... Qual foi a parte que você mais gostou? Qual foi a parte que você menos gostou? E ela vai falar pra você, né? Você insiste mais um pouquinho, dá um tempo pra ela responder. Não é se você for sanguínea, vai perguntar e já vai querer a resposta. Não, dá um tempo pra criança também, né? Eles precisam de tempo. Eles e os fleumáticos. Então, você precisa saber o que entrou na mente da criança. Tá? E aí você vai perceber o que entrou e vai combater ou vai reforçar, né? Se for alguma mensagem positiva, é isso mesmo, nós temos que ajudar as outras pessoas, nós precisamos ajudar os próximos, mesmo que a gente isso, ótimo, você vai reforçar aquela ideia. Aí a criança fala assim, eu fiquei triste porque aquela criança foi abandonada, e aí, coitada daquela criança e tudo mais, aí você tem que reverter, porque aí pode ser até que ela ache que o momento vai ser abandonada também, dependendo do enredo do filme. Aí você vai falar, infelizmente, acontecem algumas coisas, dependendo da idade também, se ela puder entender isso. Mas a mamãe tá sempre aqui, o papai, a gente te ama, o mundo é belo, entendeu? Enquanto é criança, a gente injeta esperança, né? Trazer à memória tudo que traga esperança. Esse é o versículo do melancólico, tá bom? Trazer à memória tudo que traga esperança. Então, se você é o pai, você é o responsável de uma criança, até um adolescente melancólico, você tem que ser a injeção de esperança nessa criança, tá? Mas se você é adulto, você mesmo vai ter que aplicar a sua própria injeção de esperança. E aí você vai ter que encontrar aquilo que te traga esperança, se afastar daquilo que te tira a sua energia, aquilo que tá te roubando as suas forças, roubando a sua energia mental, emocional, psicológica e espiritual. Tá certo? Então, o melancólico, ele é mais sensível às coisas do mundo. Então, vocês têm que ser mais atentos ao que vocês vão receber e ao que vocês vão deixar entrar no coração de vocês. Tá certo? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Que bom, tem bastante gente aqui na live. Fiquei muito feliz, foi de última hora, né? Mas a Antônia
A charada da minha filha aí, ó. Antônia, meu filho não consegue assistir o Pequeno Dinossauro. Quando o dinossauro se perde, ele fica em prantos. Nunca mais. Nem tentei, nem né? Pelo amor de Deus, coitada dessa criança. O que não deve estar acontecendo na mentezinha, no coração dele, tá? Então, se vocês têm mais alguma pergunta, pode escrever aí que eu vou dar uns recadinhos aqui pra vocês. Só pra resumir aqui a questão dos melancólicos. Saiam de dentro de vocês. Saiam desse mundo interior onde só tem vocês. Tornem a criar conexões com as outras pessoas. Se vocês são pais de adolescentes, crianças melancólicas, se conectem a eles, criem pontes, porque senão eles vão se afastar quando chegar numa adolescência, na vida adulta, e eles vão ficar num universo paralelo, tá certo? Então, se doem. O meu conselho aqui para os melancólicos é: se doem ao próximo. Assim vocês vão encontrar forças, assim vocês vão encontrar energia, assim vocês vão encontrar um caminho para sair de dentro de si e desses pensamentos turbulentos que sufocam vocês, tá certo? E se vocês são pais de crianças melancólicas, adolescentes melancólicos, sejam a injeção de esperança. E se vocês já são adultos, injetem esperança em você mesmo. E se você convive com algum melancólico, seja essa pessoa que dá esperança. Traga palavras de ânimo, traga palavras de esperança, traga palavras mostrando como a vida é bela, como as coisas são importantes, com um outro olhar, tá certo? A Daiane botou assim: sou melancólica e minha filha também. Aí, ó, você super entende ela, então você já vai estar em caminho para entendê-la, a melhorar, a evoluir e a amadurecer. Lembrando que em breve, eu acho que daqui a uma semana, eu não sei exatamente, vai ter a série O Tempero do Meu Relacionamento, onde eu vou falar sobre as pessoas de cada temperamento dentro do relacionamento, né? Como que é um colérico dentro do relacionamento, como que é um melancólico, como é um sanguíneo, como é um fleumático, quais são as tendências dele dentro do casamento, dentro do namoro, tá certo? E vai ser uma série, eu acredito que de 3 episódios aqui. Depois eu vou falar tudinho pra vocês, dar todas as informações, mas será ao vivo, tá bom? E gratuito. Quero que todo mundo participe, que todo mundo assista, tá? E em breve eu vou abrir as próximas turmas do minicurso. Como identificar o meu temperamento. E quem estiver na lista de espera vai ganhar 40% de desconto. Então não fica de fora. A lista de espera tá lá na minha bio. Tá certo? A Antônia botou, já tô ansiosa já. A Clara Maria, show. Isso aí. Então, antes de vocês irem, calma. Quero que vocês tirem um print, né? Se vocês puderem tirar um print aqui da nossa live, compartilhar nos stories de vocês, me marcar lá, @samela.antunes, para que outras pessoas possam assistir essa live também. Eu vou deixar ela salva para vocês compartilharem. E eu quero saber, quando vocês me marcarem na foto, né, nos stories, eu quero que vocês digam o que vocês estão achando, o que vocês acharam, qual foi a frase que mais marcou, qual foi o pensamento que mais ficou na mente de vocês, tá certo? Eu vou parar de falar para rir aqui. Até eu vou tirar um print. E aí depois eu quero que vocês me marquem lá, tá certo? Combinado? Vou deixar essa live salva. E depois eu quero que vocês compartilhando, para todo mundo. Eu preciso que outras pessoas escutem isso que eu falei. A gente precisa que os melancólicos olhem a vida com um outro olhar, um olhar mais leve, e que eles possam ter esperança. Foi ótimo estar aqui com vocês. Um beijão e ótima sexta-feira!